Boa noite. Nova etapa da reforma administrativa prevê a extinção de 15 CCs da Prefeitura. Redimensiona as atribuições que hoje eram executadas por essas funções para outros setores da administração pública. Vereador Saul Spinelli indica a necessidade de nova ponte no distrito de São Miguel. A ponte funciona de madeira, então nós solicitamos uma ponte de concreto. Isso está sendo viabilizado pelo Executivo. O prefeito Luciano Azevedo nos garantiu a obra. E ainda nesta edição, uma entrevista especial com o autor do projeto, que deixa livre o horário de funcionamento do comércio. A van vem para Passo Fundo. Sindicato batendo o pé, não batendo o pé, eles vêm, vão discutir, se tiver que discutir na questão jurídica, tem a segurança jurídica, eles vão vir. Tanto é que ele já anunciou para nós que ele já contratou a obra. O Jornal da Câmara de hoje inicia apresentando o projeto de lei complementar que reduz cargos em comissão e funções gratificadas da administração municipal. O texto já está no Legislativo. Em sessão plenária, o líder do governo esclareceu os principais pontos da matéria que busca enxugar as despesas da Prefeitura com pessoal. O projeto autoriza a extinção de 10 cargos em comissão e 15 funções gratificadas. A decisão vai reduzir em 660 mil por ano os gastos da máquina pública. Uma nova reacomodação de funções que, a partir da ideia da administração atual, podem ser executadas por outras pessoas sem a necessidade efetivamente de contratar, de manutenção dos atuais cargos. É óbvio que também segue a linha de reduzir os gastos com folha de pagamento, porque nós também temos aquilo que é apontado pelo Tribunal de Contas, que é o limite prudencial do gasto da máquina pública com folha de pagamento. Então é uma adequação que parte de uma visão da máquina administrativa e que, ao mesmo tempo, redimensiona as atribuições que hoje eram executadas por essas funções para outros setores da administração pública. Por que não fez antes e por que faz agora? Porque agora se viu a necessidade efetiva de refazer essas atribuições. É óbvio que alguns vão receber novas demandas e vão ter mais responsabilidade, vão ter que dar mais retorno no dia a dia para a execução da máquina pública. E também tem, como eu já disse, a necessidade de nós adequarmos aquilo que vem apontando o Tribunal de Contas do Estado. É uma visão administrativa desse momento, que talvez no futuro possa ser redimensionada, mas que nesse momento é extremamente necessária. O vereador Alex Necker lembrou que as alterações na legislação fazem parte da reforma administrativa que desde 2013 vem sendo realizada no município. Até o momento, os cortes alcançam 26% dos cargos em comissão e representam uma economia de mais de R$ 1 milhão por ano. A estrutura administrativa da Prefeitura de Passo Fundo, em que se fala em funções gratificadas e CCs, ela é extremamente enxuta. Qualquer comparação de municípios do mesmo porte, do mesmo tamanho, Passo Fundo tem a menor estrutura administrativa dessas funções, tanto de cargo de confiança como de função gratificada. E como eu já disse, segue essa necessidade que nós estamos vivenciando agora, de manter a máquina pública funcionando, de garantir a continuidade do pagamento em dia dos servidores, de garantir a continuidade dos investimentos no município. Então a administração pública está fazendo uma opção por reduzir ainda mais a sua gestão, principalmente nas funções gratificadas e nos CCs, para que possa, ao mesmo tempo que economiza, direcionar esses vencimentos, esses recursos para outras áreas. Então essa é uma opção da gestão nesse momento e que certamente está sendo pensada ao mesmo tempo que reduz o número de pessoas, de continuar dando o mesmo retorno ou até um retorno melhor para a administração e para a população, que é quem recebe os serviços do município de Passo Fundo. E agora nós vamos conhecer algumas demandas de iniciativa do vereador Saul Spinelli.
O parlamentar solicita a prorrogação da validade do concurso público do Hospital Municipal, homologado em 26 de fevereiro de 2016. Nós estamos discutindo ainda com o Executivo toda a parte legal, mas é importante destacar que a prorrogação ela garante aí as pessoas que fizeram o concurso, que foram aprovados e que ainda não foram chamados. Eu acho dispendioso financeiramente fazer outro concurso e não valorizar essas pessoas que passaram. Então a prorrogação garante que o Executivo se organiza, está fazendo um investimento de 8 milhões de reais no Hospital Municipal, 3 milhões desses tem uma emenda do parlamentar Beto Albuquerque. Então eu acredito que vai ser positiva essa discussão. O vereador Saul Spinelli também indicou ao Poder Executivo a necessidade de construção de uma ponte de concreto no distrito de São Miguel. A ponte funciona de madeira, então nós solicitamos uma ponte de concreto, isso está sendo viabilizado pelo Executivo, o prefeito Luciano Azevedo nos garantiu a obra e não é diferente dos outros compromissos que ele assumiu. Lá interliga São Miguel com Pulador, com toda aquela população do Parque do Sol, da Igreja São Miguel, que é tombado patrimônio histórico do município de Passo Fundo, é a segunda igreja a ser construída na cidade, a nossa procissão de São Miguel é a mais antiga de Passo Fundo, e lá passam-se caminhões do interior, carros, ônibus. Então é uma obra que foi solicitada pela comunidade e nós fomos então transmissores desse pedido. E quarta-feira é dia de Câmara Saúde. No programa que você assiste ainda hoje, Ana Paula Koenemann recebe a fonoaudióloga Angélica Savoldi para falar sobre os cuidados com a voz. O uso intenso da voz, exige esse cuidado maior. Ingestão de água, sempre, isso na verdade é para todos, mas os comunicadores, professores devem investir um pouco mais nisso, não somente antes de fazer o uso da voz, mas durante todo o dia, porque a hidratação ela é sistemática, então não é que a água vai molhar a prega vocal, ela precisa passar por todo o organismo para chegar na prega vocal também. Então é tomar água o dia todo, não só antes de fazer o uso da voz. E depois do intervalo, Patrick Cavalcante vai explicar o projeto que deixa livre o horário de funcionamento do comércio. No dia 5 de maio acontece o Cachorro Quente da PAI de Passo Fundo em parceria com o Movimento dos Cursilhos de Cristandade do Brasil. Será das 10 da manhã às 7 da noite, na Rua Bezerra de Menezes, número 70, Vila Popular, atrás do Hospital Municipal. O ingresso custa R$ 8,00 e pode ser adquirido na PAI. Outras informações pelo 3313 1330. Participe e contribua com a inclusão. Esse é um ano especial. Milhões de brasileiros estão se preparando para mostrar sua força e reforçar nossa maior conquista, a democracia. E eu não vou ficar de fora. Até o dia 9 de maio, qualquer pessoa com deficiência deve ir ao cartório eleitoral para solicitar transferência para uma sessão especial. Esse é um direito que conquistamos, porque democracia se faz com a participação de todos. Procure um cartório eleitoral ou informe-se no site do TRE do seu estado. No início do ano, o presidente da Avan anunciou a instalação de uma mega loja em Passo Fundo com a expectativa de inauguração até setembro. Mas a vinda da rede catarinense esbarra em uma decisão do Sindicato dos Comerciários. Para evitar problemas entre os dois lados, um novo projeto foi apresentado na Câmara de Vereadores. Os detalhes com a jornalista Ana Paula Koenemann. Boa noite a todos. Esse projeto de lei ele flexibiliza a abertura do comércio local e objetiva a vinda de novas empresas para Passo Fundo. A matéria foi apresentada na casa pelo vereador Patrick Cavalcante. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite, telespectadores. Muito importante estar aqui hoje conversando com vocês, os nossos telespectadores aqui de Passo Fundo e região, para poder falar desse tema tão importante que é o nosso horário do comércio. Vereador, esta matéria que foi apresentada então recentemente pelo senhor aqui na Câmara Municipal atualiza legislações bem antigas. Ressaltar aos nossos telespectadores que a lei que normativa aqui o dispõe sobre o funcionamento do horário do comércio,
Ela é uma lei de 1964 e que ela passou uma emenda depois em 2000. Então ela tem ainda, por mais que seja atualizada, 18 anos. Nós tivemos no final do ano passado uma reforma trabalhista onde fez algumas alterações e flexibilizou muito a questão de negociação entre a classe patronal e a classe laboral. Então, em cima disso, a gente fez uma discussão com os colegas vereadores da Casa. Inicialmente, apresentamos um projeto de lei fazendo uma normativa, então, e atualizando a legislação de que dos 7 feriados que nós temos, 3 seriam feriados mesmo e os outros 4 seriam em negociações de convenções e acordos coletivos com o sindicato laboral. Após essa apresentação e essa discussão na Câmara de Vereadores, onde a Câmara foi provocada para participar desse debate do horário, em função da vinda da empresa Avan, que para nós é importante, onde no dia 22 de fevereiro de 2018, o Luciano Rank, presidente da Avan, veio a Passo Fundo e disse que quer instalar em Passo Fundo e Caxias do Sul. E a primeira empresa que entregasse, o primeiro município, que entregasse o alvará e a autorização de construção, iniciariam as obras, que são 25 milhões em investimentos numa área de 7 mil metros quadrados de construção e mais 120 a 150 empregos diretos. Isso é muito importante no momento em que Passo Fundo tem aí, conforme dados do próprio Sina, onde eu fui buscar, nós temos em torno de 6 a 8 mil desempregados na cidade de Passo Fundo. Então isso é muito importante para a gente discutir. E a Câmara, como foi provocada nas redes sociais, pela imprensa, de debater, eu sentei, debrucei juntamente com a minha assessoria jurídica sobre a legislação e aí nós temos essa proposta. Em cima da proposta, para começar a discussão e fomentar o debate com o sindicato laboral, nós participamos de algumas reuniões com alguns empresários e com o sindicato, aonde então avaliamos que seria importante manter o que tem de 2000, uma lei e um horário livre. O que nós temos que trazer aqui para os nossos telespectadores, né, Ana? Nós temos as convenções coletivas e os acordos coletivos. O que é uma convenção coletiva? A convenção coletiva é a negociação entre os sindicatos, o sindicato patronal com o laboral, certo? E nós temos os acordos coletivos, que é onde o sindicato laboral negocia com os seus trabalhadores uma proposta e aí ele senta para a convenção, que ela tem a sua validade, que em Passo Fundo de 1 ano as negociações. O nosso horário aqui, ele é livre já. Só que ele tem 2 emendas e a lei de 2000 ela sofreu uma ação direta de constitucionalidade. Então o que nós fizemos? Nós temos um substitutivo à legislação e apresentamos então que vai ficar com o seguinte termo. O artigo 2º ele vai ficar com essa redação. O horário de abertura e fechamento do comércio do município de Passo Fundo será livre. Nós tiramos e suprimimos a expressão ressalvada aberturas em dias de domingos e feriados que estará condicionada ao estabelecimento de condições de trabalho nesses dias, em convenção coletiva de trabalho ou em acordo coletivo de trabalho. Por que nós tiramos isso da lei? E tiramos a lei de 64, de 94 e 2000, porque ela tem que ser moderna, livre, como ela já é hoje, nós deixamos ela livre também, a Câmara deverá aprovar isso. Nós suprimimos porque ela sofreu uma ação direta de constitucionalidade nesses termos. Então a gente deixou ela livre com um entendimento claro. Agora, o que nós temos que respeitar que sobrepõe uma lei municipal? Nós temos uma legislação federal que diz que as convenções e acordos coletivos são superiores a negociações ou a leis municipais. Então, nós estamos deixando o horário livre, mas respeitando, então, os acordos e convenções coletivas. Quer dizer, o horário já é livre em Passo Fundo, mas nós temos 7 feriados igual hoje, não é isso? Hoje nós temos 7 feriados. E nós existimos agora, na legislação federal, na reforma trabalhista, os acordos individuais, que é o que a empresa Avan está fazendo. A Avan diz assim, tudo bem, legal, tem uma convenção coletiva que iguala a todos, mas eu quero ter um diferencial. Aí o sindicato diz para a empresa, tá bom, patrão, o que tu quer do diferencial, o que você vai trazer de benefício para o trabalhador? Então, na sexta-feira agora, quando o presidente da Avan veio a Passo Fundo e entregou ao Sindiloja, né, que ele represente na negociação de uma forma individual, o presidente Luciano Rank foi muito claro, presidente da Avan, eu estou vindo a Passo Fundo não discutir somente as datas que eu quero abrir, mas sim os benefícios que a empresa Avan vai dar aos seus colaboradores, e são muito atrativos. Ele só não colocou para nós ainda porque ele vai primeiro, e eu acho que ele foi correto, não estava na reunião do sindicato dos comerciários, né? Ele então não quis
abrir para a população ou para nós qual seria a proposta, mas deixou para que o Sindilojas de Passo Fundo, né, através da Sueli Marini, possa representá-lo. Então nós temos aí na próxima semana, se Deus quiser, nos próximos dias agora, a proposta colocada e quanto antes aí eu tenho certeza e convicção que o sindicato vai atender a demanda e o clamor social, porque é um clamor social hoje, geração de emprego e renda e incrementa a nossa economia, para que a van possa instalar o quanto antes. Vereador, é muito importante a gente ressaltar para quem está em casa que o projeto de lei ele não prejudica realmente a questão dos direitos dos trabalhadores. Como o senhor disse, está havendo uma negociação, vai ter também um debate em torno de horas extras e quais serão os feriados de descanso. O que nós temos muito claro assim, em momento algum a gente vem aqui, eu tenho essa característica ideológica de defender a livre iniciativa de quem gera emprego e renda e incrementa a nossa economia desta forma, né? Esse é o meu posicionamento e dos demais colegas da casa também pensam no crescimento, mas numa ressalva, sempre respeitando o trabalhador. A nossa legislação diz que o horário é livre. O que acontece com isso? Dá uma segurança jurídica ao empresário que está hoje trabalhando em Passo Fundo e a empresários que queiram se instalar em Passo Fundo. Daqui uns dias nós teremos aqui agora, final do ano de 2018, a inauguração do Shopping Passo Fundo. Serão mais de 200 lojas instaladas dentro do shopping e nós teremos grandes lojas como Riachuelo e outras grandes marcas que virão do centro do país para Passo Fundo e eles também vão querer ter essa flexibilidade de horário. Então, em cima disso que nós estamos discutindo, nós estamos deixando a lei limpa. O horário é livre, tem uma segurança jurídica e aí você faz a sua negociação com o sindicato. A Câmara de Vereadores também contribuiu, né, vereador Patrick, para a vinda da Avan a Passo Fundo, já que a empresa escolheu entre 200 municípios aí gaúchos que se ofereceram então para ser sede dessa mega loja e Passo Fundo então foi a escolhida, inclusive com uma moção de apoio que foi feita aqui pelos vereadores. Logo quando nós tivemos o anúncio do governador José Sartori autorizando a vinda da Avan para o estado do Rio Grande do Sul e tinha algumas questões burocráticas também que não permitiam, isso foi superado pelo governador Sartori e a empresa Avan anunciou que tinha o interesse de vir para o Rio Grande do Sul. Ele não tinha nem anunciado ainda quais seriam as cidades que ele teria o interesse de vir, que logo depois da moção de apoio que nós fizemos, ele anunciou Passo Fundo e Caxias. Nós rapidamente promovemos uma moção de apoio à vinda da Avan para Passo Fundo, assinada pelos 21 vereadores, encaminhada ao prefeito Luciano, encaminhada ao governador Sartori e, por muita alegria, o governo do estado nos respondeu na semana passada essa moção, dizendo que também que está contemplado então com o posicionamento da direção da empresa Avan se instalando de Passo Fundo, que é uma cidade importante, né, para o crescimento e desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Então a moção realmente ela foi importante para sensibilizar também o poder público estadual e também o diretor-presidente da Avan, que com certeza já tinha uma visão de vir para Passo Fundo pelo que representa a cidade de Passo Fundo para a região. Vereador Patrick, depois da vinda do presidente da Avan na semana passada a Passo Fundo, acabou o receio então de que o município perdesse realmente a possibilidade aí de sediar a mega loja. Uma coisa eu posso afirmar para os telespectadores, para você, de que a Avan vem para Passo Fundo. O sindicato batendo o pé, não batendo o pé, eles vêm, vão discutir, se tiver que discutir na questão jurídica, tem a segurança jurídica, eles vão vir. Tanto é que ele já anunciou para nós que ele já contratou a obra. A obra, quem vai fazer a obra da empresa, ele falou que em 3 meses a empresa está montada já está montada a loja aqui em Passo Fundo, ele já contratou a empresa que vai fazer a edificação da obra. Então ele vem para ficar, já entregou a documentação que faltava ao prefeito Luciano Azevedo, entregou em mãos ao prefeito, faltavam alguns documentos para que desse o andamento para autorização do alvará de construção, ele entregou na semana passada ao prefeito Luciano Azevedo, que assumiu o compromisso de rapidamente então fazer os estudos e se estiver tudo dentro do acordo da legislação e da lei, a autorização será dada o quanto antes. Já foi realizado por parte do município de Passo Fundo o impacto de vizinhança e também de mobilidade da região. Ele contempla o empreendimento que quer ser colocado lá. Então eu só vejo que Passo Fundo tende a crescer ainda mais com a empresa vinda da Avan e de outras empresas que aqui querem se instalar. Antes da inauguração da Avan, que está prevista aí para o mês de setembro, a Câmara vai realizar ainda uma audiência pública para ouvir a população, ouvir o sindicato e todas as entidades. Eu quero fazer uma ressalva, se me permite. Eu quero aqui parabenizar os demais colegas vereadores, o vereador Márcio Patucci, que juntamente conosco promoveu um debate com o Sindilojas e também com o Sincogêneres, posteriormente um debate com o Sindicato dos Comerciários, né, com o Tarcel da Silva, que relatou para nós que até o momento daquela reunião
não teria vindo nenhuma proposta por parte da Van. Quer dizer, no momento que a Câmara se posicionou, que a Câmara chamou para o debate todas as entidades de classe, veio então a proposta. Tendo a proposta na mesa, você consegue negociar. Sem proposta, não tem como tu negociar. Não tinha o que tu dizer, tá, tu quer abrir, mas e aí, qual é a proposta de você abrir? Hoje nós temos uma proposta colocada pela empresa Van, que vai ser negociada então pelos dois sindicatos, o patronal e o laboral. A audiência pública que nós queremos é para ouvir a população, para ouvir a comunidade, se realmente a discussão do horário ele tem que ser livre ou o horário tem que ser fechado, nós temos que colocar feriados, ou nós deixamos então os acordos coletivos e convenções que possam discutir. Então a ideia é essa, é nós sensibilizar também a população. O que eu acompanho muito nessa tecnologia das redes sociais, né? As pessoas se manifestam muito pelo Facebook, WhatsApp, coisa assim, né? Mas nós queremos que além dessa democracia virtual, nós temos a democracia exercida com a questão da presença, que as pessoas venham até a Câmara de Vereadores e também discutam o horário. Eu vejo muitas pessoas dizendo, não, tem que deixar vir, isso é um absurdo. Então vem para a Câmara, vamos discutir a questão do horário, vamos discutir a vinda da Van e de outras empresas. Essa é a forma que você constrói uma cidade forte com a democracia e a participação do povo. E esta grande audiência pública, então, está prevista para acontecer no dia 22 de maio. Vereador, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço a você, aos colegas da TV Câmara, a nossa população de Passo Fundo. A Câmara tem estado participando de todos os debates que fomentam o seu desenvolvimento. Isso é importante que o telespectador saiba e que também participe da vida política dos vereadores. E nós voltamos ao estúdio do Jornal da Câmara com você, Paula. Foi assinado nesta semana o convênio que garante a manutenção dos serviços do Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes por mais um ano. A Prefeitura vai investir numa diária de R$ 70 por paciente, podendo chegar aos R$ 60 mil mensais. Este recurso é proveniente de repasses atrasados do Estado. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma boa noite e até lá!